Diz assim, 8:22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram o cego e pediram a Jesus que ele tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você viu alguma coisa? E o homem recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que o irmão que ama. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre o irmão na aldeia. Betsaida era um local de pescaria, era um povo aonde ele se reunia ali, todo o povo barco pesqueiro se reunia lá. E Betsaida já tinha passado por um problema muito sério. Jesus tinha passado em Betsaida, e ele tinha amaldiçoado aquela cidade. Mas mesmo assim, amaldiçoando aquela cidade, ele precisava voltar ela de novo para mostrar mais um grande milagre notório. Sempre as vezes que Jesus passa a primeira vez e alguém ainda fica com dúvida, ele passa pela segunda vez. E há algumas pessoas que ainda estão na igreja, mas ainda não abriram seus olhos, ainda não abriram seu entendimento para conhecer e para saber quem é Jesus. Então Jesus chega lá e aí você pode observar que aqueles homens, eles trazem aquele cego para onde? Para onde? Para fora da aldeia. Nós estamos vendo aqui que em todas as manifestações de Jesus nunca se manifestou operando milagre em uma pessoa só pela segunda vez. Esse é o único caso. Veja que em Paulo, quando Paulo ele fica cego, indo para Damasco, Ananias vai lá, coloca a mão sobre Paulo e Paulo bota o irmão para chegar. As escamas caem dos olhos de Paulo. E aquilo que nós estamos observando é que esse cego ele está dentro de uma aldeia. E essa aldeia fica onde, irmão? Em Betsaida. Veja o que Jesus falou no capítulo 11 de Mateus, para você entender quem era essa cidade. E por que Jesus traz o homem para fora? Lembre, quem está trazendo o homem até Jesus são o que, irmão? O povo. Eu sempre falo, irmão, o seguinte: há muitas pessoas que ainda é necessário ser levada a quem? A Jesus. E nós, se nós não levarmos essa pessoa a Jesus, ela nunca vai poder enxergar o que, irmão? O Evangelho de Cristo. Então nós precisamos levar as pessoas a enxergar o Evangelho de Cristo. O homem é cego, mas ele está dentro do irmão daquela aldeia. Então alguém que nós sabemos que todo cego naquela época ele era conduzido por alguma pessoa, levado por alguma pessoa. Lembra em Atos capítulo 3 que diz que os homens levavam aquele cego e ele ficava na porta formosa pedindo esmola? E aí diz que Pedro e João entrando e vendo ele na porta, disse: não teu prato de ouro que eu te dou, levanta-te, meu irmão, e anda. E veja que quando ele dá a palavra levanta-te e anda, ele levantou? Não. Mas ele tomando o que, meu irmão? Pelo mão, pôs o quê? O pôs de pé. Então há situações que mesmo você falando, não dando uma boa palavra, é necessário que você esteja o que, irmão? A mão. Para se levantar essa pessoa. Porque tem pessoas que, por mais palavras que você tenha, não se levantou. Voltando aqui para a mensagem, então veja que eles caminharam para Betsaida. Jesus está passando por Betsaida. Ele entra em Betsaida, mas ele, para fazer o milagre, aonde é que ele traz o rapaz? Para fora. Então aqui que nós aprendemos é o seguinte: se nós não sairmos daquela visão que nós tínhamos antes, nós nunca vamos ter a visão do irmão nova. Vamos ter a revelação mais aqui. Vamos lá. 11:20. Então Jesus começou, Mateus 11:20. Então Jesus
a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se o que, irmão? Se arrependido. Há de você, Corazim, há de você o que? Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, há muitos que elas teriam se arrependido como pano de saco e cinza. Mas eu digo a você que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para o irmão? Para você. Então veja que Deus está direcionando o irmão a uma cidade. Mas veja que ele não está falando que a cidade não é nossa maneira, está falando com o povo, a população que habita naquela cidade. Então aquele povo, quando Jesus estava lá, eles não acreditaram em grandes milagres de Jesus, que irmão, que ele fez. Veja que ele está dizendo assim: Sodoma e Gomorra e em Tiro tivesse feito milagres que eu já fiz aqui, eles, que irmão, se converteriam. Então veja, tira agora a cidade e traz para nós. Há pessoas que, por mais que ela já viu o milagre de Deus, transformação de Deus na vida dele ou na vida dela, ainda eles não têm uma nova visão do que, irmão, do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Qual o sentido do Evangelho? Volta para lá que vai dar a explicação. Volta lá, por favor, para Marcos. Volta lá. Acharam? Deixa eu colocar? Vamos lá. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram cego e pediram de Jesus que o tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora do irmão da aldeia, cuspiu nos olhos do homem e, pondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Veja, quem traz ele? É a população que traz. Mas quem é que depois toma ele pela mão? Quem? É Jesus. O que é que nós temos que aprender, irmão? Enquanto nós estamos na mão do homem, estamos o quê? Cego. Então, há pessoas que quando ainda está na direção do homem, na condução do homem e na visão do homem, ele ainda está o quê, irmão? Cego. Ele não consegue enxergar. Então, nós precisamos enxergar a palavra de Deus, precisamos enxergar o Evangelho como ele é, porque tem muitas pessoas que às vezes enxergam o Evangelho da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, não tem olhado o Evangelho como algo direcionamento para ele, para a vida dele. Então tem pessoas que mesmo estando na igreja há muito tempo, há muitos anos, ainda precisam de um segundo dom. Para quê? Para que a visão dele se torne totalmente, expressivamente para o que, irmão? Para o Evangelho de Cristo. Então Jesus tomou pela mão, e a primeira coisa, nos tira ele da mão do que, irmão? Dos homens. Quando nós conhecemos Jesus, a primeira coisa que ele faz é nos tirar da mão do que, irmão? Dos homens. Daquela visão que nós tínhamos o que, irmão? Antes. Qual era a visão que eu tinha? Uma visão humana. Uma visão do mundo lá fora. Uma visão pecaminosa. Então ele nos pega e ele nos tira. E a primeira coisa que Jesus faz agora ele cospe e passa a saliva nos olhos do que, irmão? Nos olhos do homem. Então veja, não é que cuspe pela sangue. Aqui foi um ato profético de quem, irmão? De Cristo. Imagina se fosse hoje, hein? Cuspir nos olhos da pessoa. Então Jesus ele usa aquela forma. Só nesse homem que ele usou isso. Fala também do outro, do de Betesda, que ele doa lodo, cospe, faz lodo, que a narrativa é diferente. Mas o ato é o mesmo. As narrativas dos discípulos de Jesus que são diferentes. O ato é o mesmo. Aquele cego desse aqui é o mesmo cego da Betesda. Que ele vai lá e manda lá com o irmão do tanque de Siloé. Vai se lá no tanque. Então ele pintou a lodo, faz o barro lá, pintou nos olhos do cara, e ele vai lá do irmão, lava-se e volta o quê? Enxergando. Então é a mesma forma, a narrativa que é o que, irmão? Que são diferentes. As narrativas são diferentes. Não é que tem dois cegos que ele cuspiu, é um cego só. Só que um na boca foi pitoando com o outro, e o outro narra que ele foi o que, irmão? Cuspindo nos olhos.
Mas o irmão que ele gosta do chão, do barro, né? Joga nos olhos do cara e manda ele, irmão, se lavar. Essa é o evangelho só, é uma coisa só. Não é que veio outro cego que ele cuspiu e fez, não. É o mesmo. Só que as narrativas são o que, irmão? São diferentes. A narrativa de cada um é diferente. O discípulo que viram, ele narra os milagres de uma forma diferente de um para o outro. Diz os homens que o mais eloquente que narrava as coisas mais perfeitas é Lucas. Ele diz a teologia. Então Jesus chama ele para fora. E quando chama ele para fora, pergunta para ele: você vê alguma coisa? E o homem que é irmão, o que é que ele fala? Veja o quê? Veja o homem como que é irmão? Como árvores. Veja, o que acontece, irmão? Aparentemente, não sei, mas eu acho que esse homem, alguma vez, ele já é o que, irmão? Conseguiu enxergar alguma coisa. Por quê? Ele está conseguindo distinguir o homem de que, irmão? De árvores. Então, mostra-se aqui que talvez esse cara, uma vez ele já tinha o que, irmão? Enxergado alguma coisa. Alguma situação bateu nele, alguma doença pegou nele. Você sabe que tem aquela doença que, irmão? De catarata, né? Se você não cuidar, você perde o quê? Você perde a visão. E aqui trazendo para a nossa vida. Supomos, hoje eu uso óculos, mas há alguns anos atrás eu não precisava usar óculos, mas a minha visão ela foi o que, irmão? Se definhando. Ela vai ficando o que, irmão? Fraca. Você não enxerga as coisas mais com perfeição como você enxergava o que? Antes. Então nós precisamos fazer exame, descobre-se que tem alguma coisa nos nossos olhos que a nossa visão não é mais como era antes. Então faz o exame, nós precisamos usar o que, irmão? Óculos, para ver a coisa mais o quê? Nítida. Assim a nossa caminhada no Evangelho. Quando nós vamos caminhando no Evangelho, nós temos uma visão do Evangelho. E aí a visão é uma visão perfeita, é uma visão boa. Nós temos o Evangelho hoje em dia, mas no decorrer nós vamos perdendo o que, irmão? A visão. Como assim, pastor? Já não estamos olhando mais o Evangelho como olhávamos antes? Já não olhamos mais pregadores como nós olhávamos o que, irmão? Antes. Já não olhamos que os dízimos não é mais como era antes. E vamos começando a nos afastar dessas coisas. Por quê? Porque nós começamos a ter visão de outras coisas, começamos a ficar olhando outras coisas insignificantes, incoerentes, e nós começamos a contaminar a nossa visão de irmão espiritual para as coisas de quem? De Deus. Veja, tem pessoas que às vezes você vê o pastor de uma forma, mas às vezes as pessoas encantam o pastor, encantam aquela pessoa, faz com que ela veja o pastor de uma outra maneira, tem uma outra visão. É aquela coisa que quando você casa, a sua esposa é o que, irmão? É a melhor de toda, ou o marido é o melhor de toda, é o mais belo, é o mais bonito. Mas o tempo vai passando, ele vai começando a enxergar que não era bem assim. Por quê? Vai perdendo o que, irmão? A visão. Vai focando em outras coisas, vai focando em outras pessoas. E começa a perceber, poxa, eu acho que eu vacilei, eu acho que eu me precipitei, eu acho que eu tomei uma atitude errada. Eu acho que ele não era essa pessoa que eu casar, eu acho que não era isso, eu acho que não era aquilo. Então a pessoa vai começando botando visão em outras coisas. Então a mesma coisa assim também é o Evangelho. Supomos, quantas pessoas hoje estão faltando aqui? Eu não quero dizer a você que algumas foi por necessidade, mas algumas já mudou a visão e outra. Nós tivemos aqui a pregação sobre Jonas. A visão de Jonas era ir para onde? Para Nínive. Mas ele tem uma outra visão e vai para onde? Que vai para Tarsis. Então a pessoa começa a botar uma visão que a pessoa fica de mal com o pastor, fica de mal com o outro irmão, fica não querendo vir mais à igreja, recebe um repúdio pela igreja, porque a sua visão foi o que, irmão? Desnorteada, levada para outro sentido, levada para outras coisas, e ele começa a perder, ela começa a perder a visão da igreja e das pessoas que estão, o que, irmão? Ao redor daquele pastor. Então a pessoa vai começando a tirar essa visão, e aí vai escolhendo outros lugares. Ela vai perdendo a visão. Por quê? Porque não foi nada que era naquela igreja que mudou.
Então aquele rapaz, Jesus vai lá e tira ele da onde? Tira ele da aldeia. E quando tira ele da aldeia, que ele faz o primeiro toque, ele não consegue ainda enxergar o perfeito. Então tem pessoas que estão no Evangelho, mas ainda não estão enxergando o Evangelho como ele, na sua totalidade. Enxerga o Evangelho meio pau. Isso aqui pode, isso aqui não pode, não vejo nada mais nisso, não vejo isso, aquilo, não vejo assim, não vejo aquilo outro. É aquela pessoa que começa a ter a visão dela, a visão dele. Ah, lá faltou isso, lá não tem isso, lá não tem aquilo. Mas veja que quando nós nos convertemos e nós estamos buscando a palavra de Deus, nós não vemos nenhum erro, nem o erro, não vemos nenhum defeito. Mas no decorrer, o inimigo vai, o que, irmão, lançando outra visão em nossos olhos. Exatamente, ele vai nos contaminando. Então, se nós não tivermos cuidado, nós perdemos o que, irmão? A direção. E começamos a enxergar o Evangelho de uma forma diferente. Veja que tem pessoas que falam, não, eu não vou por causa disso, não, por causa daquilo, eu vejo dessa forma, eu vejo desse jeito, eu vejo dessa maneira, até bem assim. Por quê? Porque tudo é uma visão que ele traz para dentro da própria denominação. Ele vai trazendo uma visão para o Evangelho. E aquela pessoa vai trazendo uma visão e vai colocando a visão dele. Ele coloca a visão dele e pega a visão que é, irmão, espiritual. E vai se envolvendo com coisas que não tem nada a ver. Vai se, supondo, como eu falei agora de manhã, algumas pessoas botou a visão em alguma coisa que é, irmão, diferente da outra. Entendeu? Agora não. Tem que ir agora não fazer tudo. Então nós temos que, irmão? Nós temos que estar com a visão totalmente do irmão. Perder a visão. Então nós não podemos perder nunca a visão do irmão do Evangelho. Temos que estar com a visão nítida para as coisas de quem, irmão? De Deus. E aí o primeiro toque, ele não enxerga o irmão como deveria, diz aqui, versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem. E pondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Qual é a resposta desse homem? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem, o que, irmão? Árvores, o que, irmão? Que andam. Então ele sabia, porque ele soube distinguir árvore e homens, porque aquele homem alguma vez passou, o que, irmão? Ele enxergava. Então ele perdeu essa visão. Então a mesma coisa somos nós. Quando nós estamos perdendo a visão, nós vamos buscar o que, irmão? Um auxílio. E o que é o auxílio? É aqui. Se eu tirar o óculos aqui, eu enxergo as letras, mas não enxergo ela como deve ter, irmão. Enxergar. Ela fica um pouco embaçada. Então, e se nós formos observar, esse é o único homem que Jesus toca nele por duas vezes. É o único. É o único. E aí Jesus vai tocar de novo nele. E além de ele tocar, o primeiro toque, ele só vai fazer fora da onde? Fora da aldeia. Então, para acontecer o milagre em nossas vidas, nós temos que sair, às vezes, de certo lugar que nós estamos. Tem pessoas que ainda não foi tocar, porque ainda não saiu do seu posicionamento. Ainda não abandonou. E muitas das vezes, ele vem para o Evangelho, mas não quer sair do local que ele se encontra. Eu não vou para o Evangelho por causa disso, eu não vou por causa daquilo. Quantas pessoas que resistem ao Evangelho porque não quer abandonar os seus hábitos? Não quer abandonar aquele local que ele ama, aquele lugar que ele frequenta. Muitos não querem abandonar. E aí, o inimigo ele começa a colocar uma visão distorcida, uma imagem que não tem nada a ver com a igreja, que não tem nada a ver com o pregador, mas as pessoas fizeram o que, irmão?
vai atrás. Porque foi o quê? Persuadido. E aí o que ele faz? Ele toca por a segunda vez. Aí o que diz o 24. O homem recuperando o versículo 25. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem passando a ver, que irmão, claramente ficou restabelecido. E o que, irmão? E distribuía tudo de modo que perfeito. Vamos lá, segura aqui. Deus me deu uma direção aqui agora. Vamos lá. Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, 13. E a pior coisa é quando os olhos do irmão espirituais se fecham. E quando os olhos espirituais estão fechados, nós não conseguimos distinguir o irmão, o evangelho de Cristo. Não conseguimos enxergar. Porque a função de Satanás é o irmão. Quando é que Paulo conseguiu enxergar que ele estava perseguindo pessoas erradas? Quando é que ele conseguiu enxergar? Quando a escama caiu o quê? Nos olhos dele. Então tem escama no mundo espiritual que não deixa de enxergar o que, irmão? A verdade. Ele distinguia. E quando os olhos espirituais é abertos, ele consegue distinguir o certo e o que, irmão? E o errado. A pessoa tem ali, ele sabe distinguir o que é certo e o que é errado, qual o erro, quem está errado e quem está o quê? Quem está certo. Vamos lá? Lucas 24, 13. Acharam, irmãos? Diz aqui: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Irmãos, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Então, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam o quê? Como que, irmão? Como que impedido de que, irmão? De reconhecer. Os olhos estavam o quê, irmão? Fechados. Mas peraí, como é que os olhos estão fechados? Se meus olhos estão fechados aqui, aonde eu vou o quê, irmão? Eu consigo enxergar alguma coisa aqui com os olhos fechados? Mas esses olhos são os olhos do quê? Espirituais. Então os olhos espirituais estavam o quê, irmão? Fechados. E eles não conseguiam enxergar a verdade. Quem estava próximo dele? Jesus. Quem estava andando com ele? Olhos fechados não deixa de enxergar quem, irmão? O Evangelho de Cristo. Olhos fechados a gente não enxerga o verdadeiro Evangelho. E os olhos dele estavam com o quê, irmão? Como fechados. E Jesus andando com quem? Com eles. E quem é que eles são? Discípulos? Sim. Mas esse discípulo precisava de um segundo toque. Aquele homem, para voltar a enxergar o Evangelho verdadeiro, ou enxergar as coisas distintamente, ele precisou do que, irmão? Do segundo toque. Então tem pessoas que ainda estão na igreja, até canta, louva, bendiz, mas ainda não conhecem quem? Não conhecem quem? Tem alguns que ainda estão pregando, falando, mas não conhecem quem? Não conhecem Jesus. É só você ver as obras. Só você ver as obras. É só a gente ver as obras. É se você ver o rastro. Que toda pessoa que conhece Jesus, você conhece o rastro dele. Ou rastro de coisas boas, ou rastro de coisas que, irmão, ruim. Vai ficar nítido quem nós somos pelas nossas obras. É nítido. Então veja que esse homem está o que, irmão? Cego. Eles dois estão andando, mas não estão conseguindo o que, irmão? Olha o que diz. Para onde, irmãos? 17, né? Então eles perguntou: o que é que vocês estão? Então ele perguntou. Então ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo que, irmão? Pelo caminho. E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu:
Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos nesses últimos dias? E ele me perguntou: do que se trata? E ele explicava aquilo que aconteceu com quem, irmão? Com Jesus Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser o que, irmão? Condenado à morte. E o que, irmão? O que é que esses homens só enxergaram? Só enxergaram o que, irmão? Jesus sendo crucificado, morto. Mas não viu Jesus sendo o que, irmão? Ressurreto. Não viu Jesus o que, irmão? Ressuscitar. E esse Jesus que ele não viu ressuscitar, está andando agora com quem? Com ele. Mas ele não consegue o quê? Enxergar. Está dando para entender? Está dando para entender? Não conseguiu enxergar. Então tem pessoas que estão na igreja ainda, não estão conseguindo enxergar Jesus ressurreto na sua vida. Então Jesus está divertindo aquele rapaz. Para o milagre acontecer, trouxe ele para onde? Trouxe ele para onde? Para fora. Se nós não sairmos da vida que nós levamos, não há o que, irmão? Transformação de vida. Se nós não sairmos do lugar que nós andávamos e andávamos da mesma forma, da mesma maneira, por isso que o apóstolo Paulo falou para entrar nos Coríntios: aquele da Cristo é uma nova, as coisas antigas que passaram, não se faz o quê? Novo. Então, se nós não nos transformar em coisas novas, vamos ficar vivendo coisas do que, irmão? Velhas, antigas. Se nós não ter visão nova, vamos ter visões do que, irmão? Velhas. E as visões velhas, ela vai ficar no mundo lá fora. Qualquer coisa te arrasta, qualquer coisa te tira do Evangelho, qualquer nuvem tira você da direção do Evangelho. E a função das pessoas lá fora é tirar você da onde? Da direção de Deus. É cegar você. E ela começa a colocar defeito aonde, irmão? No Evangelho. Começa a colocar defeito, ela começa a enxergar aquilo que o que, irmão? Que não existe. Começa a ver aquilo que não tem existência. Lembra do discípulo de Jesus? Não estava no barco? Quando Jesus vem andando sobre o mar, que eles falam, é um fantasma. Fantasma não existe, irmão. Não, mas ele viu o quê? Fantasma. Conversa de quem, irmão? Do pescador. Pega um peixe desse tamanho que você pegou. Rapaz, só pegou essa petitinga? Não, rapaz, eu peguei um grandão, mas partiu o anzol. Quebrou a vara. Ou quebrou nada. Foi embora. Mas o que eu peguei era o maior que tinha, meu irmão. Olha, esse daqui não é nada. O que eu peguei, o que eu tentei trazer para o barco era desse tamanho. Só pegou, sabe o que, irmão? Envergonhado. Então nós, pessoas, começam a ver coisas que não queimam. Inexistente. E vai o que, irmão? Se distanciando. Vai se distanciando. Porque a função das pessoas que não enxergam mais como enxergava antes e não vê o Evangelho mais propício como via antes, é o que, irmão? Se distanciar. É levar para o que, irmão? Para distante. Veja que o Jonas, ele o que, irmão? Se distanciou de quem? De Nínive. Nínive era um caminho para a direita, ele foi o que, irmão? Para a esquerda, ele foi se distanciando cada vez o quê? Cada vez mais. Veja o filho pródigo. O filho pródigo diz que ele pegou toda a herança do pai e foi para um lugar bem distante. Por quê? Porque ele não queria mais voltar para aquele local, para aquela casa. Então veja que foi necessário Jesus tocar de novo na visão do quê? Na visão do rapaz, pela segunda vez. Então, voltando para nós. Nós precisamos do segundo toque. A pessoa precisa do segundo toque para enxergar o valor do Evangelho em sua vida. O valor do Evangelho, qual a proporção do Evangelho na sua vida? O que é o Evangelho na sua vida? Aquilo que o Evangelho é para nós, que tem pessoas que estão na igreja, mas não sabe a proporção do Evangelho. Ainda não conhece, tem anos, faz coisas boas, faz isso, faz aquilo, mas ainda não entendeu o que é o Evangelho para a sua própria vida. Ainda estão andando naquela visão antiga, ainda estão vendo as coisas como que, irmão, nublada. Volta para tudo. Deixa eu terminar aqui, parei algum, irmãos. Parei aqui, versículo, por favor.
21 diz: nós esperávamos, olha o que eles falam, nós esperávamos que fosse ele que havia de que, irmão, de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Estamos já no terceiro dia. Jesus falou que ele ressuscitou o que, irmão? Terceiro. Quem está andando com ele? Jesus. Mas ele não consegue o quê? Enxergar. Não está sabendo enxergar. Ainda não consegue. E aí, olha o que Jesus vai fazer para ele voltar o quê, irmão? A enxergar. Olha o que diz o 23. É o 23, né? 22. É na verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo, verificaram a exatidão que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhe disse: como vocês são, irmãos, insensatos, e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando com Moisés e todos os profetas, explicou-lhe que buscava o respeito dele, e em todas, irmãos, constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, ele fez o que, irmão? Missão de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar o que, irmão? Ele convenceram a ficar, dizendo: fique convosco, porque é tarde. O dia já está o quê? Chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o que, irmão? O pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos dele, meu irmão? Então os olhos dele, meu irmão? Deu para entender? Um que era cego mesmo, e o outro que era cego, que, irmão? Que estava andando com quem? Um que estava cego, Jesus entrou na aldeia, tirou ele da aldeia, e o outro estava o que, irmão? Cego, indo para onde? Para a aldeia de quem? De irmãos. Um que não conhecia Jesus, e dois que, irmão? Que conheciam. Mas os dois que conheciam estavam o que, irmão? Também o quê? Cegos. Não estavam mais enxergando. Então, não é só ser discípulo, tem que enxergar o irmão Cristo. Não é só dizer que é crente, não é só dizer que é servo, tem que enxergar Jesus. Tem que enxergar o Evangelho. O que é o Evangelho para nós? Qual o significado do Evangelho em nossas vidas? Por que nós fomos chamados? Por que nós estamos aqui? Se nós formos observar, há quantas pessoas que querem essa oportunidade que nós estamos tendo e não está tendo? Quantos agora quer força para seguir o Evangelho e não está tendo força? Você vai nas drogas, entra lá ali nas sete portas, na antiga sete portas, na sete portas ali, na antiga rodoviária, você vê todos dormindo ali, e nós vamos lá pregar, e ele fala assim: eu quero força para sair, mas eu não consigo. E nós somos esse privilegiado, porque quer queira, quer não, de Deus está o que, irmão? Nos sustentando a cada dia, não pela mão daquele povo, mas aquelas pessoas que querem força, mas não conseguem. Não conseguem, não conseguem se aproximar. Então, veja que Jesus tirou aqueles para fora da aldeia. E qual é a recomendação dele? Vamos lá, volta para lá. Onde nós estávamos, para Lucas ou Marcos. Aí no 24, o homem recuperando a visão respondeu: vejo pessoas, mas ela parece o que, irmão? Mas ela parece árvores, o que, irmão? Árvores ângulo? Não. Árvores não. Então é aquela
visão ainda está o que, irmão? Do passado. Não consegue enxergar como deveria o irmão enxergar. Não está vendo o Evangelho, o que é que ele é, qual a proporção, qual o valor do Evangelho em nossa vida, qual é o valor de Jesus em nossas vidas, o que é Jesus para nós, o que é o Evangelho para nós, e nós precisamos descobrir esse valor. Então Jesus, para descobrir aquele rapaz, para fazer aquele rapaz descobrir o valor e mostrar para aquela cidade, mais uma vez, que ele tem poder para todas as coisas, ele vai de novo naquela cidade. Ainda que não opere o sinal lá dentro, mas ele opera, tira alguém lá de dentro para operar do lado de fora. E para Jesus operar os sinais da nossa vida, ele precisa tirar alguém que está lá no mundo, e ficar lá no mundo, jogado lá no mundo, trazer para o reino dele e recuperar a visão dessa pessoa. Assim ele fez com a gente. Nos tirou para nós estar lá no mundo lá fora. E temos que alguém irmão voltar para lá. E aí ele vai falar no 24, 25. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando que irmão, a ver, que claramente ficou que irmão, restabelecido. E distribuía tudo de modo que perfeito. Então nós conseguimos enxergar o que é certo e o que é o que, irmão? Então, com mais conversa ou diálogo que venha para nós conseguimos ali distribuir. Irmão, não tem duas conversas, ou tem um errado ou um certo. Não tem dois certos, não existe duas pessoas certas que se cruzem. Ou tem um errado ou uma conversa verdadeira, uma conversa que, irmão, mentirosa. Uma das duas é mentirosa. E para nós descobrir isso, nós precisamos ir, irmão, a fundo para descobrir. Supomos, veja, um cara de Israel inocentado, quando o irmão ele vai a fundo, descobre todo o quê? Todo o projeto, toda a situação. Se ele não descobrir toda a situação, a lei não descobrir toda a situação, ele não é o que, irmão? Absolvido. Ele só é absolvido quando sua inocência é o quê? Comprovada. E para comprovar sua inocência é necessário que, irmão, se aprofundar nos fatos. Se aprofundar nos fatos. Se aprofundar nos fatos, ali você vai encontrar o errado. Porque não tem como você condenar alguém e ficar naquele. Não tem o crime meio termo. Você matou o braço. Você também arrancou o pescoço. Você também arrancou a perna. Não tem. Existe um que fez a coisa correta e o outro que fez a coisa, meu irmão, incorreta. Não existe o terceiro. Não existe os dois da razão. Existe um ou o outro. E aí, para saber disso, é necessário, meu irmão, se aprofundar, ouvir. Então, o que é que Jesus faz ali, irmão? Ele vai o que agora? Ele toca no rapaz mais uma vez. E na segunda vez que ele toca, ele passa agora a enxergar tudo completamente perfeito. Quer dizer você que quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, ninguém consegue desviar você. Ninguém consegue trazer outra visão para a sua vida. Ninguém consegue tirar você da direção de Deus. Ninguém consegue direcionar você para outros caminhos. Ninguém consegue tirar você da fé. Ninguém consegue tirar você da direção. Ninguém consegue tirar você do caminho de Cristo. Ninguém consegue. Então nós precisamos que, irmão, ter essa visão. É aquela visão, né? A mulher já não é mais como era antes. O filho não é mais como era antes. O pai não é mais como era antes. O pastor não é mais aquele. O pastor não é mais aquele. O fulano não é mais aquele. Começamos a enxergar coisas do que, irmão? Começamos. Porque para chegar à minha visão, eu tenho que colocar alguém. Para chegar à minha visão, não é bem assim. Eu não preciso estar na igreja todos os dias. Eu não preciso estar na igreja. Eu não preciso ser crente para eu acreditar em Jesus, para eu ser crente. Eu não preciso estar na igreja. Eu não preciso frequentar uma igreja. Eu busco Ele na minha casa. Aí eu tenho um encontro com Deus na minha casa. Não preciso estar todo dia lá, porque até parece que a pessoa que é irmão trouxe um
colchão, está morando na igreja. O culto aqui é o que, irmão? É 1h40, 1 hora. Hoje demora mais que 2 horas de demora. Mas o dia de semana é 1h40. Porque você chega no trabalho e tem que ser um pouco para liberar as pessoas. Alguns vêm do trabalho direto para cá, vai para casa, tomar um café, tomar um banho. Então veja a situação. E aí ele agora começa, meu irmão, a enxergar distintamente. Então, quando você tem Cristo e a visão vem sobre você, você começa, meu irmão, distinguir o certo e o que, irmão? O errado. O caminho que a pessoa quer te tirar da direção de Deus. Aquela pessoa quer levar você para lá. E aí, se adiantando, alguém levava ele para onde, irmão? Para aquela aldeia. Alguém levava ele. Por que, pastor, você está falando isso? Olha o que diz aqui, no 25 aí. Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Jesus o mandou para quem? Para casa, recomendando-lhe: não entre aonde? Não. Jesus recomendou ele: não vai mais para lá. Não vá mais para lá. Irmão, por mais que eu e você estejamos na igreja, mas se nós voltarmos a ter a vida que nós tínhamos antes, nós nunca, o que, irmão? Nos encontramos com quem? Com Cristo. Não volte mais para lá. E é aquela coisa, já viu o povo? Você pega ele, meu irmão, limpa ele todinho, lava ele todinho, mas se ele viu lá, o que ele faz? Se joga de novo. Se espalha de novo. Então, tem pessoas que ainda não acordaram, não abriram seus olhos para ver o Evangelho, a importância do Evangelho na sua vida. Ainda não acordaram. Então, está precisando do segundo toque. O segundo toque. Se não vier o segundo toque, não tem o que, irmão? Distinguir. A pessoa vai aprender a distinguir o que é Evangelho e o que é o que, irmão? O que não é o Evangelho. O que é Cristo e o que não é. O que é o mundo e o que é o Evangelho. O que é as coisas do mundo e o que é as coisas de quem, irmão? De Deus. Aleluia, louvado. Nós não podemos voltar para esse mundo. Amém? Não podemos voltar. Precisamos pedir a Jesus: me toque pela segunda. Me toque pela segunda vez. Se eu ainda não te conheci, me toque a segunda vez que eu quero te conhecer. Se eu ainda não tive encontro com o Senhor, me toque de novo que eu quero ter encontro. Se meus olhos ainda não se abriram para o seu Evangelho, toca-me de novo nos meus olhos, para que ele possa enxergar o verdadeiro